E essa palestra, ela me tocou assim, porque eu fiquei pensando, eu acho que é muito bom a gente ser lembrado de algumas potências, porque a gente duvida muito da gente, às vezes, em várias fases da vida. Eu vou dar conta desse trabalho, eu vou dar conta de ser mãe. Quando eu fiquei grávida, que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, e agora? Ela falou, confia no seu instinto materno. E eu falei, nossa, como assim? Eu tenho instinto materno? E temos, né? Nós tivemos outras vidas, está lá. Tem uma semente ali. Então, o que eu queria que vocês pensassem assim, nessa palestra, da gente pensar quem somos e aquilo que somos capazes de fazer. O que é que está lá como sementinha que ela vai desabrochar um dia? É esse o intuito dessa palestra, que a gente saia daqui lembrando disso. E, para isso, eu vou pedir a ajuda do Rafik. Faz de conta que eu sou o Rafik, esse macaquinho aqui. Para quem assistiu o Rei Leão, todo mundo deve ter assistido o Rei Leão. Esse Rafik é um macaquinho que faz, numa parte do filme, essa caminhada aqui com o Simba, onde ele leva o Simba para olhar esse reflexo dele na água. E o Simba, então, acha que é o pai. Né? O Simba, não vou contar a história toda do filme, mas o Simba aqui está à procura do pai. E o Simba se emociona de ver a imagem dele na água e ele fala, meu pai está aqui. Ou seja, ele vê aquele reflexo. E aí tem essa conversa, né? É super emocionante, assim. Se vocês assistiram a peça também na Broadway, é lindíssimo. Quando, então, o pai do Simba, ele vem dos céus e ele fala, né, para Simba, lembre-se de quem você é. Você é filho do rei. E é um momento muito importante, porque ali o Simba, então, ele faz um reflexo de, eu sou filho de um rei, eu tenho em mim uma potencialidade divina. É uma coisa forte, eu vou voltar, então ele vai fazer o caminho de volta. Então a intenção aqui da gente brincar um pouco com isso, eu, Rafik, eu pensei em pegar a bengala da Marisa para brincar e dar na cabeça, né, como o Rafik faz, mas ia ficar muito, eu falei, acho que não. Então, dentro desse livro do Leon Denis, ele vai fazer essa caminhada nos capítulos do livro, no problema do ser, que é justamente isso, o ser, né? É o primeiro princípio do conhecimento, essa ideia do ser, eu sou. E nessa primeira parte é quando ele realmente vai estar falando o que somos e daquilo que somos capazes, nessa primeira parte do livro. Depois ele vai falar, na segunda parte, do problema do ser, do destino, ou seja, para onde vamos, como são essas existências nossas. E a terceira parte, eu descobri essa semana, eu não consegui, eu vi 2 pessoas falando isso, não sei se é real, eu vou pôr aqui, vocês pesquisem depois. Diz que o título original era só o problema do ser e do destino. A dor, o problema da dor entrou depois. Isso eu fiquei pensando, se não foi uma coisa meio de marketing. Porque se a gente não está assim, preocupado de saber quem a gente é, de onde a gente veio, ou para onde nós vamos, algum momento a gente para pensar na dor. Por que eu estou sofrendo? Então, talvez foi uma forma de colocar na obra, né, não sei se é real ou não, mas para pensar um pouco. Se a gente às vezes está levando a vida, tudo bem, eu nem penso aí como é que eu fui criada, de onde que eu vim, para onde que eu vou, mas a hora que está doendo, a gente para e pergunta, por que eu? Por que está doendo? Então, talvez nessa dor é que a gente vai despertar para ir lá buscar de onde eu vim, o que eu estou fazendo, onde que eu estou, onde que eu vou, como é que fala, onde que eu estou, para onde que eu vou, o mineiro me ajuda. Então, é isso. E aí, essa intenção desse do eu ser, né, eu sou. Só que Leon Denis ele fala que essa ideia do ser impõe-se, né? Quando ele fala que eu sou, nós não podemos duvidar de nós mesmos que nós somos, mas essa ideia não é suficiente, ele fala. Essa ideia tem que se completar com a ideia da ação e vida progressiva. Então não é só eu sou, pronto, acabou. É uma construção, é um caminho que a gente tem que fazer. Exige ação, exige uma atitude nossa. Então, eu queria perguntar para vocês se alguém sabe que árvore é essa. Alguém chuta alguma coisa? Alguém sabe que árvore é essa? Essa árvore ela chega a quase 5 metros de altura. E aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Essa pontinha aqui em cima, essa árvore é uma árvore da mostarda. Essa pontinha aqui preto é a semente da mostarda, que não é a menor semente, que é do morango, mas essa ela era utilizada pelos próprios rabinos para poder comparar com a pequenez. Como a gente vê, tem 2 parábolas que falam sobre o grão de mostarda na Bíblia. Então, é uma comparação, é um grau de comparação de tamanho. E aí parece que a tradução mais própria seria quando Jesus fala que a gente deveria ter a fé como do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, a tradução seria
como uma mostarda, como um grão de mostarda, significando que a gente tem uma capacidade desse grão de se transformar numa árvore desse tamanho. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês, o Tom vai me ajudar. Ele vai passar para vocês uma semente de mostarda, porque eu queria que vocês colocassem na mão e percebessem essa sementinha tão pequena se transforma numa árvore desse tamanho. E é o que a gente é comparado, é a nossa potência, a potência de uma semente. Eu só vou pedir para vocês não deixarem cair no chão, porque a gente não cabe aqui um monte de árvore de 5 metros de mostarda. Então vocês levem para casa, põe em algum lugar. Então vai passar para vocês. E eu queria, esse momento, para quem está nas nuvens, faz um Google, dá um jeito de pegar uma semente de mostarda, porque é uma sensação impressionante de você pegar uma só, várias. Põe uma só, Tom, acho que é mais fácil pegar um. Vai cair várias. Se cair várias, dá para alguém. Mas assim, quem já pegou, olha a capacidade. Pode distribuir também. Quem pegou mais, de repente passa para os outros, para não ficar muito tumulto, né? Aí vamos fazer aí uma multiplicação das sementinhas de mostarda. Para quem já está com ela na mão, eu queria que vocês pensassem assim, olha essa semente e olha essa árvore. Acho que não dá para acreditar que essa semente vira uma árvore. Na verdade, eu não achei a mostarda preta, porque o que eles falam na Bíblia é mostarda preta. Mas para ter um parâmetro da mostarda, eu nunca tinha pegado um grão de mostarda na mão. É esse o tamanho. Então, não é a fé ou o potencial do grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Como que a gente vai, no nosso caminho evolutivo, virar essa árvore gigante? A gente vai crescer, a gente tem a potencialidade na semente. Esse é o ponto que a gente está, eu queria tratar aqui com vocês. Então, o Leon Denis, ele vai falar nesse livro todo, eu acho que vale a pena a leitura mais detalhada do livro, e a gente faz aqui só um apanhado, é aquilo que eu entendi também de uma parte desse estudo para vocês, mas vai ler, vai ver mais coisas, porque o livro é de uma riqueza tremenda. Então, na primeira parte, quando ele fala do problema do ser, ele vai falar depois do destino, e na parte do problema da dor, e eu achei interessante, é na parte da dor que ele vem trazer essa ideia de identificar essas nossas potencialidades. E eu achei interessante, porque na dor, parece que, para mim, faz sentido como se fosse no eu ele falasse das nossas potencialidades, mas ele vai falar disso na dor. E ele faz uma divisão, o que ele traz nessa questão da nossa potencialidade é, a primeira, a vontade, depois é a consciência, depois é o pensamento, o livre-arbítrio, o amor e a dor. É isso que ele vai falar na terceira parte do livro, então. Então, para vocês, depois dessa palestra aqui, quererem realmente ler direto do autor, porque é muito difícil a gente passar a ideia do autor aqui. Tem muito da minha interpretação também nele. Mas para vocês terem uma ideia do que foi o que eu peguei aqui dele. Então, a gente já sabe que a gente tem essa potencialidade dentro da gente, e Jesus vem dizer isso para a gente, está lá em Lucas, que o reino dos céus está dentro de vós. Então, temos alguma coisa dentro de nós. Já está lá dentro, a nossa potencialidade está lá dentro. Jesus vai falar também na entrada de Jerusalém, quando perguntam para ele o que você veio fazer aqui, ele fala que ele veio instituir o reino de Deus no coração dos homens. Aí é essa coisa que as pessoas ficam pensando, mas reino de Deus, então ele é o rei dos judeus, mas que reino? Confunde, que reino é esse que está vindo de fora? Não é essa semente, é essa potencialidade que ele veio trazer no coração dos homens, para a gente entender isso. E tem uma divisão aqui, Lucas trata como o reino de Deus, e Mateus fala o reino dos céus, e Mateus fala o reino de Deus. Até mesmo porque os judeus, para não falar o reino de Deus, para não usar o nome de Deus em vão, ele usa como o reino dos céus. Lucas prefere usar o reino dos céus, que é a mesma coisa, o reino de Deus, o reino dos céus, mas para dizer essa potencialidade, isso que está dentro da gente, esse conjunto dessas faculdades, dessas energias, dessa capacidade da imortalidade dentro da gente. O que a gente vai fazer com essa capacidade que a gente tem, e quando a gente conseguir perceber essa vibração, essa imortalidade, essa força espiritual que a gente tem, que a gente pode se agrupar com a energia divina, a energia do Criador. E a gente vai fazer isso através do amor, da justiça e da caridade. Esse exercício dessas três coisas que vai trazer esse reino de Deus dentro da gente, se transformar numa árvore, para que a gente dê frutos. Então, é um processo de germinação, esse reino de Deus dentro da gente. E não é só Jesus que fala disso. No livro, o Leon Denis também traz duas outras frases. Uma dos Vedas,
onde eles dizem, né, que tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Ou seja, temos dentro da gente algo para se encontrar, algo que vai nos ajudar a levar a nossa evolução adiante. E os persas diziam algo também parecido com outras palavras. Vós viveis no meio de armazéns, cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Ou seja, olha que coisa, a riqueza que nós temos dentro da gente e a gente ainda não descobriu, a gente ainda não conseguiu descobrir toda essa potência. E aí Leon Denis fala que é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então está lá dentro, né? A gente tem que achar esse amigo, achar essa luz, essa semente, que já está lá dentro. Emmanuel fala para a gente que a edificação desse reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço, aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Está no livro Vinha de Luz. Então é esse o reino de Deus que está dentro da gente, essa potencialidade que já existe. Ele não vai vir colocar para a gente, esse reino não vai chegar um rei e vai instituir tudo isso. Isso já está dentro da gente, a gente só tem que fazer esse processo do esforço. Essa sementinha vai fazer um trabalho tremendo para conseguir germinar e crescer e se transformar numa árvore gigante, não é verdade? E assim é a nossa vida. Então, Leon Denis, ele descreve como, ele fala de duas esferas de ação, então, da alma humana, que a gente conhece bem, que a gente escuta sempre falar, né, do nosso ego, do nosso ser consciente. Então, ele fala que esse exterior, o nosso eu, ele manifesta através das nossas personalidades, né, com suas paixões, com as suas fraquezas. Enquanto esse eu dominar, a gente vai estar numa posição um pouco diferente, a gente vai ter mais tumulto. Toda vez que o ego está maior do que o nosso ser consciente, a gente entra em mais confusão. É aí que vem as paixões mesmo, que a gente fica com ciúmes. Né? A gente não, as pessoas que... Né? Alguns. Essas coisas que a gente sente mesmo, né? Chateados, todos esses sentimentos, essas nossas paixões, que não tem nada de errado as paixões. A gente vai ver no livro lá dos Espíritos que eles nos explicam. As paixões, o problema não é ter a paixão, o problema é ela estar com falta de controle. Que eles comparam com um corcel desgovernado, né? Um cavalo que você solta. À medida que você controla suas emoções e suas paixões, tudo bem. Então a gente tem que entender um pouco onde é que eu estou navegando. Mas é isso. Pode ver que geralmente quando a gente fica chateado com alguma coisa, é porque o ego tomou conta. Geralmente ele está aí. Então ele vem dizer que a gente navega nesse exterior, mas a gente tem que lembrar desse interior. Onde está a consciência profunda e imutável, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É ali. Então, à medida que esse eu, né, imagina assim, um círculo grande e é lá dentro esse núcleo, essa parte interna, que é essa consciência. Conforme essa consciência, essa parte interna vai aumentando, a gente vai ampliando e vai ficando muito maior essa parte, o eu vai diminuindo. Não que tenha algo de errado com o ego, ninguém está falando, a gente precisa, faz parte, aí seria um outro estudo. Eu estou querendo trazer assim, cada vez que a gente não está de acordo com a nossa essência, com o nosso espírito, com a nossa criação, com a nossa potencialidade da nossa semente, a probabilidade é que a vida dê uma tumultuada. Né? Aconteçam coisas assim que está ligado, que a gente tem que pensar se não é essa parte minha, como espírito, que está um pouco pequenininha demais. Eu não deveria expandir ela e fazer esse reino divino em mim expandir, para que eu tenha melhores escolhas, melhores frutos, melhores colheitas. Talvez a vida não está funcionando muito bem, porque a gente ainda tem que trabalhar isso para expandir. E tá ok, é a nossa caminhada. Mais ou menos, vai demorar mais ou menos, a gente não tem alguém assim contando. Nós temos bastante tempo para trabalhar isso, não vai acontecer. Mas ele fala, né, na questão do esforço. Então, quanto mais a gente deixar essa parte interna expandir, mais perto do divino, mais perto dessa energia maravilhosa que os espíritos nos falam, a gente vai estar. Com certeza a vida vai ter retorno melhor. Então, Leon Denis pergunta, por que meios poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Como fazer isso? Como é que a gente vai fazer que tudo isso que está aqui em mim, em semente, ela vai sair? Através do quê? O que eu tenho que fazer para isso dar certo? E a gente escuta sempre, toda hora aqui, pela vontade. Parece até que fala mais de novo falando da vontade, né? Fala, puxa vida, que parte da vontade que eu não entendi ainda que eles falam tanto? Quando eles perguntam se a gente pode, Kardec pergunta, a gente pode resistir
as más tendências, eles falam sim. O que falta? A vontade. Então, parece uma coisa simples, né? Ah, tá bom, eu quero, eu faço. Mas por que nem tudo que eu quero acontece? Por que nem tudo que eu falo, nossa, eu quero tanto, isso não acontece? Porque a gente também tem que lembrar que existem vontades, existem desejos. Normalmente, quando você tem a vontade, é uma ação. O desejo está mais lá no futuro. Porque quando você tem um desejo e você faz, já é a vontade fazendo. Se a gente senta aqui hoje no banco do KSSF, porque a gente, um dia, né, resolveu, teve a vontade de fazer alguma coisa com a nossa vida, viemos para outro país, estamos aqui hoje porque não tivemos um desejo, estou com uma vontade do KSSF, nossa, queria tanto ir ao KSSF. O que vocês fizeram hoje? Vocês não falaram para ninguém. Estou com vontade de ir. Vocês vieram. Então, definir que a vontade e o desejo, assim, a vontade na hora que a gente realmente decidiu e aí vai. Então, com essa vontade é que eles falam, é essa vontade que vai desencadear a nossa... vai trazer à tona essa nossa potencialidade. Então, sempre vai ser repetido em vários textos, que a vontade sempre é a primeira parte do nosso crescimento, da nossa evolução, de querer mudar. Está baseado na vontade da ação. Quando você vê, já fez. Então, ele fala para a gente que, e tudo que está aqui, que eu coloquei, né, que vocês vão aqui como texto, é tudo do Leon Denis. Eu não vou ficar repetindo toda hora Leon Denis. Tudo que está na tela é dele, eu não preciso dizer para vocês. Alguns eu coloquei LD aqui, mas já fica subentendido que é a fala de Leon Denis. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Gente, tem que parar um pouco e pensar, olha que parece tão maravilhoso, tão simples. A gente sabe que não é chegar lá. Mas se você pensar nisso, que a gente consegue fazer quando a gente decidir fazer alguma coisa, e se a gente parar aqui e pedir para cada um contar o que mudou na sua vida quando você tomou uma decisão baseado na vontade, e aquela vontade mudou, seja de acabar um relacionamento, seja de trocar de emprego, seja de mudar de país, é essa potência que a gente tem que lembrar, que a gente já tem, porque a gente já fez isso em algum ponto da vida da gente. Em algum ponto da nossa encarnação aqui, a gente já viu que quando a gente exerce a nossa vontade mesmo, a gente consegue. E aí, se a vontade está um pouco fraca, a gente tem que tentar buscar recursos para lembrar e voltar. E talvez isso que eu queria fazer, como o Rafik lá, né? Lembra quem você é. Você tem isso dentro de você. Tem que achar uns recursos para que essa potencialidade saia e você faça melhor uso da vontade. E ele vai dizer que a vontade também, ele usa uma palavra lindíssima, que ele fala que a vontade é o motor da existência. Para tudo é vontade. Oh, meu amor, obrigada. Obrigada. Obrigada, essa aguinha especial. Obrigada, meu amor. Obrigada, Marcinha. Ele chama que a vontade é a maior de todas as potências. Então, de todas as potências que ele vai comentar aqui, tudo não acontece sem a vontade. E eu acho que é bem lógico, né? Se a gente olhar para a nossa própria vida. Então, ele fala que basta a gente querer para despertar em nós essas forças desconhecidas. Quando você quer, nenhuma força vai parar. E pode ir para os dois lados, né? Você pode tanto querer ter essa vontade para se melhorar ou uma vontade para fazer qualquer outra coisa. Quando você decide, você já está fazendo. Ele compara a vontade, né, que ele chama de potência soberana da alma, com um ímã. Ele vai dizer aqui de novo, olha só, para a gente lembrar isso, olha, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que neles germinam, talvez ficasse deslumbrado, e em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Está aqui, gente. A gente tem esse poder, essa capacidade da gente fazer, de mudar o futuro. E ele fala que não só nessa vida. Essa vontade, essa capacidade aqui vai levar a gente em outras vidas também. Porque a gente tem isso de melhoria. É da lei, é da evolução. Nós vamos melhorar. Nós vamos chegar a uma perfeição, né, relativa ao princípio, mas nós estamos caminhando. Então, quando a gente entender que está na gente isso, a gente vai conseguir fazer, nem se não for nessa, não tem problema. As outras que virão também. A gente está nesse plantio. E eu fiquei pensando, por que será que ele comparou essa vontade ao ímã? Aí comecei, né? Fiquei tentando ficar no Dr. Google lá, procurando como funciona o ímã. Perguntei para o Tom, perguntei para minha sogra, ela é professora, tudo. Como funciona o ímã? Como é? Por que
o ímã atrai o ferro? E numa das explicações que eu vi, acho que está até na revista super interessante, ele explica que no caso do átomo, a gente tem o elétron e tem o núcleo. E no átomo, normalmente eles giram em ordem, né, em direção contrária, é o spin. No caso do ímã, os dois giram para o mesmo lado. Como eles giram para o mesmo lado, eles geram um campo magnético. Esse campo magnético vai atrair o ferro, porque o ferro ele é tão volútil, que ele chega no campo magnético do ímã e se atrai. Ele começa a girar na mesma posição que o ímã está girando no campo magnético. Então, se ele está aqui comparando que a vontade é como esse ímã, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, então, se eu tenho uma vontade, e ele fala que essa vontade ela vai agir no nosso corpo fluídico, na vibração, então, se eu tenho uma vontade que ela está girando, o que ela vai atrair na minha vontade que vai chegar até mim? Qual é o ímã? O que eu estou atraindo? Então, se eu estou girando uma vibração, qual é a vibração parecida com a minha que vai girar e vai se aproximar dessa minha vibração que está girando nesse sentido? Porque, olha só, quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem uma vontade, e aí você fala, nossa, eu queria tanto, sei lá, um exemplo bobo, eu queria tanto comer um bolo de abacaxi, né, queria comer. Aí você chega no centro, nossa, na cantina tinha um bolo de abacaxi, não acredito, eu queria tanto, e agora aconteceu. Ou, sei lá, eu queria fazer uma viagem, recebi aqui um e-mail de tal lugar. À medida que a gente vai fazendo decisões, a nossa vontade vai se mexendo, o que a gente vai atraindo? Eu não quero mais, a minha vontade é de fazer mais nada, eu vou sair do meu trabalho, já desisti de viver, vou ficar lá em casa quieto, não quero falar com ninguém. O que a gente está gerando? Aí, o que é que vai girar na mesma vibração que o meu magnetismo criou para se aproximar de mim? Onde é que a gente está vibrando? Então é importante, eu acho que não foi à toa que ele criou essa imagem do ímã, da vontade como ímã. O que é que nós estamos atraindo na nossa vibração? E o que isso vai fazer com a nossa vida? É para parar para pensar. Assustador até. Porque se a gente sabe de... Assustador não, acho que é um recurso. Porque se você pensar nisso, o dia que você não está legal, as coisas não estão bem, sou eu que estou vibrando esse ímã da minha vontade, esse ferro que veio e se juntou ao meu campo magnético. Então, o que eu posso fazer para que isso melhore? Acho que esse é o convite um pouco do que eu queria fazer quando eu pensei do que é esse ímã, por que a vontade ele classifica assim. Então, se a gente conhecesse esses recursos, puxa vida, é a pergunta de $1 milhão, como que eu faço? Está aqui dentro. Lembra que a viagem é para dentro. Então, não está para fora, está a olhar mais para aqui para dentro. Ele vai dizer que o homem consciente de si mesmo, de seus recursos, sente crescer em suas forças na razão dos esforços, a gente já sabe, né? Ele sabe que tudo que de bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, como eu disse, ou na atualidade ou na série das suas existências. Ou seja, tudo que a gente tiver com a vontade, que a gente quiser trazer, ou nessa ou na próxima, não tem como, a gente vai ser herdeiro de nós mesmos. O que a gente fizer, a gente vai ecoar no nosso espírito, que é imortal. Então, quando esse pensamento nosso puser de acordo com o pensamento divino, a gente vai estar na mesma sintonia. Então, talvez a gente aqui vai estar vibrando nessa vibração maior desse poder divino. Então, nós seremos atraídos também. Talvez a gente possa colocar como um ímã esse poder divino, que também vai atrair a nossa vibração para uma vibração maior. A gente tem que lembrar que nós vibramos no nosso corpo. E essa vibração ela vai gerar muita coisa. Se for os pensamentos negativos, se for alguma coisa, uma vibração ruim, a gente vai atrair coisas bem similares. É o ferro que a gente vai estar atraindo. Então, a importância da gente lembrar que com a vontade, porque na hora que a gente decidir que eu não quero mais me sentir assim, ou eu não quero mais passar por isso, ou eu quero mudar minha vida, ou eu vou morar nos Estados Unidos, ou eu vou voltar para o Brasil. A hora que você decide, você tem uma capacidade para que isso continue, porque você vai estar vibrando naquilo. Por isso que eu achei legal pensar no que ele tinha falado sobre o ímã. Os usos persistentes dessa faculdade soberana permitem-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Poderoso, né? Não sei se a gente se vê assim. É difícil a gente pensar que a gente tem essa capacidade toda, como é difícil pegar essa sementinha de mostarda e imaginar que ela vira uma árvore daquele tamanho. Eu acho que é a mesma proporção.
que a gente tem tudo isso dentro da gente. Por isso que hoje eu falei, lembre quem você é. Vamos lembrar quem nós somos. O tamanho que nós somos, o que nós seremos. Por isso, é importante. A outra potência da consciência. William James, ele é um psicólogo americano, ele é o pai da psicologia aqui na América. Ele foi o primeiro professor que começou a ensinar aulas de psicologia. E Leon Denis cita ele no livro do problema do ser, do destino e da dor. Ele cita justamente essa definição de consciência dada por William James. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir e pensar. Então não é só consciência não, estou consciente, eu sei que eu não posso fazer tal coisa. Não é só isso. É a consciência de quem nós somos, o que tem mais, né? Essa vida, o que é que tem mais aqui? Agir, pensar. É uma consciência que está além só da nossa inteligência. É uma coisa mais espiritual, mais abrangente. Ele já dá aqui uma abertura tremenda, né? Então, de pouco a pouco, a gente vai fazendo esse caminho na nossa evolução. E aí a nossa inteligência acorda. A gente começa já a racionalizar mais as coisas. A gente não vai tendo só, vai tateando, a gente vai melhorando na nossa inteligência, né? Essa inteligência ela vai desenvolvendo à medida que o espírito conhece a si mesmo e tem consciência de seus atos, dominando as potencialidades da alma e do corpo. Então a consciência vai te ajudar com que você veja essas potencialidades, que você lá atrás já com a vontade despertou de fazer alguma coisa. É assim que a gente vai crescendo. E a frase famosa que eu adoro, que eu acho muito legal, e aí cabe muito aqui para mim, que Jung disse que até você tornar o consciente o inconsciente, irá dirigir a sua vida. Desculpa. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Que é isso. Enquanto a gente, né, lembra que eu falei do interior, do que ele chama de o eu, as duas esferas da alma. O eu interno e o exterior. Ou seja, enquanto a gente não tiver essa noção dessa conscientização, o que vai acontecer aqui? O inconsciente, aquilo que a gente não tem capacidade, vai dirigir tudo. E a gente vai falar o quê? Destino. Então, aí a gente continua terceirizando. Né? Eu não fiz faculdade porque meus pais não tiveram dinheiro. Tudo que a gente preencher alguma coisa, a gente consegue dizer, foi o destino. Foi o destino. Mas será que foi o destino? Porque a gente ainda não estava pronto. Porque não que a gente não sabe. A potência está lá. Mas se a gente pensar bem, é exatamente isso. Enquanto a gente não assumir que nós podemos fazer mudança através da nossa vontade, vai acontecer coisa que a gente vai falar, mas foi o destino, foi Deus que quis assim. Não sei se foi bem assim. Será que tudo, né, acontece com a gente porque tinha que acontecer assim? Não dependia nada de mim, será? O que é que não aconteceu? O que aconteceu que dependia de mim? A gente também tem que algumas coisas assumir que aquilo dependia de mim. Sabe o que? Não deu. Tá tudo bem. Eu fiz o que eu sabia naquela época com aquele recurso. Hoje, eu talvez não fizesse. Mas tudo bem. Hoje você já sabe. A sua consciência despertou. Então, você vai tomar decisões melhores. Óbvio. À medida que você vai melhorando a sua capacidade intelectual, você vai tomando decisões melhores. Quantas coisas aqui que a gente mora nesse país que a gente já aprendeu que a gente ficou melhor. Só o fato da gente ter mudado, só o fato da gente estar nesse processo, aqui ou no Brasil, onde a gente estiver, esse despertar da consciência nos faz que nós tomamos que nós possamos ter ações e pensamentos diferentes para ter resultado diferente. Porque também não adianta, a gente continua fazendo a mesma coisa e quer que tudo mude. Então, a terceira vontade, agora a consciência, eu vou falar da terceira, que é a potência do pensamento. O pensamento gera nossas palavras, nossas ações, com ele construímos dia a dia. E aí, de novo, né, o que mais a gente escuta é vontade, pensamento. Quantas vezes? E quantas vezes a gente vai ter que falar e estudar para entender que a vontade é o motor da existência, potência soberana, e que com ela, sim, a gente vai conseguir aumentar a nossa consciência e vai estar mais atento aos nossos pensamentos, porque esse pensamento é o que vai criar a nossa realidade. Como que a gente vai estar com a nossa vibração e o que a gente vai atrair com esses pensamentos? Doenças, né? Problemas realmente que a gente atrai por estar nessa vibração. Né? O pensamento, ele é criador, a gente já sabe disso. Os espíritos se comunicam com o pensamento. Eles falam que, para eles, né, o pensamento
É igual a gente falar, não tem diferença. Tudo que a gente está assim, aqui pensando, está criando um campo que está não só afetando o nosso corpo, como está afetando todos aqui em volta. Estamos aqui sempre emanando esses pensamentos, e essas ondas de pensamentos são captadas por quem, por quantos, para onde? Qual é a qualidade do meu pensamento? O que eu estou atraindo com o meu pensamento? Vai além daqui. O pensamento ele é uma onda, né? E vai, por isso que a gente está aqui pensando em alguém lá no Brasil, alguém liga. Ou quantas outras coisas que acontecem com o nosso pensamento. Então, esse pensamento ele age no nosso corpo fluídico. Eu li numa dessas, eu não sei se foi nesse livro ou eu estudando para isso, que eles falavam assim, se a gente pudesse ver a foto dos pensamentos gerados no planeta Terra, é uma foto tão horrível que a gente não conseguiria nem olhar. De tanto que os nossos pensamentos ainda são desequilibrados, doentes, o que a gente ainda emana com o nosso pensamento, né? E assim, a gente quer estar atento, mas, puxa, basta um tropeção e o pensamento sai. Então, você imagina todo mundo gerando esses pensamentos, os desequilíbrios de pensamentos que geram, e tantos pensamentos bons que também geram. Onde é que eu vou estar girando meu... Onde está meu ímã? O que eu estou trazendo com o meu pensamento? Onde está? Por isso a importância de um bom livro, de uma boa música, a oração. Leon Denis fala uma coisa super bonita, que a oração é a comunhão pelo pensamento com o Espírito Universal. Naquele momento, o seu pensamento está conectado com vibrações superiores. Porque está difícil, né? A gente está num planeta que ainda é muito difícil, né? A gente sabe que aqui a gente passa todos os dias super desafios. Não dá para manter, não é brincar, né, de ser feliz o tempo todo, não é estar o tempo todo rindo como se nada tivesse acontecendo. Não, é conseguir, mesmo com as coisas acontecendo, direcionar pela vontade, assim, porque eu não quero continuar nesse sentimento. Então, quando você tem isso, você vai buscar recursos de vir numa casa espírita, assistir uma palestra, conversar com um amigo que você sabe que vai te dar um bom conselho. Porque também não adianta ligar para aquele amigo que você sabe que ele vai falar para você. É isso mesmo, dá na cara dela, que é isso que ela merece. Tem amigo que vai falar assim para você. E tudo bem, ninguém está criticando. Mas você sabe o amigo que você quer ligar quando você quer um bom conselho. Você procura uma pessoa que está buscando também uma coisa de melhoria. Porque senão, né, se você ligar para um amigo também, você está esquentado. Liga para um amigo esquentado, vai os dois esquentados quebrar a cara de alguém. Então, se você realmente não quer mais viver essa situação, você vai procurar alguém que vai falar, não, deixa disso, olha, pense em alguma coisa, ó, eu vou tomar um banho, eu vou fazer uma oração, para que eu consiga tirar isso de mim. Porque não dá, às vezes o pensamento é tão intenso e tão repetitivo que a gente não consegue sair. É muito fácil falar, muda o pensamento. Gente, às vezes a coisa fica na cabeça da gente, rolando, a mesma cena, fala, tudo. Como que você sai desse pensamento? Um meio. Mas estamos todos num planeta só, né? Então, de uma certa forma, assim, eu concordo com você plenamente. É óbvio que você está, mas se a gente pensar como planeta, todos estamos trocando as mesmas, né? Numa questão maior, a gente não consegue dividir tanto assim, porque a gente divide. Talvez a ideia seja essa, se conectar com quem está com o pensamento mais harmonizado. Excelente, acho que é esse exercício. E saber que você tem essa potência do pensamento para usar a teu favor mesmo. Até para saber se você está também no meio de umas pessoas que você sabe que não estão com pensamento bom, que recurso você vai usar para que você se equilibre no seu pensamento. E a oração é o melhor deles. Eu acho que é o que eles falam para a gente e eu também acredito que seja. Então, é isso, a gente está sempre pensando, e Leon Denis vai falar exatamente isso, se meditarmos em assuntos elevados, impregnamos pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Por isso a importância da oração. Por isso que às vezes você está de uma forma de sua forma, você pode neutralizar ali não contribuindo para. Exatamente. Não entrando nessa onda vibratória do que está acontecendo naquele momento, né? Ou quando você escuta notícias que tiram... Exato. Não é neutralidade. Não é eu acho que não é neutralidade, né? Eu acho que a gente conscientemente buscar uma vibração maior. A gente tenta, às vezes, uma notícia desequilibra. Esses dias a gente foi entrar para comprar um sanduíche.
Olha, eu fujo dessas notícias sensacionalistas. Mas, gente, fui comprar um sanduíche, o rapaz estava sentado ali no jornal. Estava escrito em letras enormes, assim. Era alguma coisa horrível, assim, tipo, você não tem mais jeito, o mundo vai... Era um negócio que eu falei, meu Deus, em 3 segundos que eu li uma matéria, headlines assim, que eu falei, nossa, não, eu fujo dessas notícias, desse tipo de jornal. Mas olha só, são segundos para tirar a gente. A gente demora um tempão para se harmonizar, para ficar em paz, põe a música. Aí 1 segundo, né? Fala. Estela, o livro Nosso Lar, né, do André Luiz, tem uma passagem muito interessante que eles ditam, que André Luiz dita para Chico, sobre o cuidado do pensamento. Porque os próprios espíritos da colônia que estão lá para trabalhar pelo bem, eles eram treinados, eram condicionados a se protegerem dos pensamentos maus. Exato. Imagina. É um treino. Disciplina. Gente, a vontade é a potência soberana. Começa com a vontade. Exato. Mas é uma construção, né? Eu acho que não é todo dia que a gente consegue, eu acho que é uma construção, acho que por isso que ele fala da vontade, por isso que ele fala da consciência, porque senão não dá para a gente fazer esse caminho. Eu vou falar, pensando toda essa semana aqui nessa potência, um pato passou voando na minha frente. Eu falei, um pato voando? Quem disse que aquele pato pode... Eu sei, mas normalmente o pato não... Assim, a gente sabe que o pato pode voar, mas é esse o ponto. Falei, que legal, acho que isso aqui não sabe que ele é um pato. Ele está voando. Assim, ele voa da altura da águia? Não, ele voou à altura que o pato pode voar, mas ele voou. Aquilo para mim, eu falei assim, é isso. Eu posso ser um patinho ainda. Meu voo é pequenininho, desengonçado como um patinho. Mas a gente está voando, porque ele acredita que se ele bater asa, ele voa. Então tem mensagem nisso. Então, continuando, porque, né, a gente tem que continuar aqui. Tá correndo aqui. Eu falo a potência do pensamento, a potência do livre-arbítrio, que para ser livre, então, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Então, o livre-arbítrio ele define como a expansão da personalidade e da consciência, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. E ele chama isso, fantasticamente, de a obra dos séculos. E a gente está querendo aqui, né, em 5 sessões aqui na Casa Espírita, ser o bambambam. Não, a obra dos séculos para poder fazer isso. Então, você imagina que, eu vi uma comparação do Simão Pedro super legal, ele fala assim, imagina um livre-arbítrio, né, nós somos limitado o nosso livre-arbítrio, dependendo da nossa evolução. Então, imagina um V, imagina assim, tem um V e uma linha no meio a nossa evolução. Quanto mais baixo nessa linha de evolução a gente está, a parede é mais restrita, né? A gente está mais pertinho do V. Quanto mais a gente evolui, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele tem um espaço maior de escolha. Eu achei bacana a gente pensar, porque falar de livre-arbítrio às vezes é bem complexo, né? Eu tenho livre-arbítrio, vou fazer o que eu quiser. Sim, você vai fazer o que você quiser, dentro do seu grau de evolução. Porque a gente não deixa uma criança pegar lá e colocar o garfo dentro do negócio da eletricidade lá, né? Tem um limite. Ele pode fazer, ele pode. Mas alguém vai deixar ele fazer aquilo? Ele não tem a consciência ainda que ele vai tomar um choque. Então, mais ou menos assim, o livre-arbítrio a gente tem que lembrar isso. Eu posso tudo, nem tudo me convém, e eu não vou fazer tudo porque existe uma ordem, e dentro da sua limitação de escolha, você tem que estar na base do V. No dia... faltou o que aqui? No dia em que penetrarmos nessa lei divina e fizermos dela a norma de nossas ações, teremos atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então, o espírito estará verdadeiramente preparado para a liberdade. É aí, nesse momento, que eu entender que essa lei universal, essa lei de Deus já está em mim, esse reino de Deus, então, já está lá dentro, é só nesse momento que eu vou ter capacidade de se possuir, né, se conhecer, de se dominar e de se governar. É esse o caminho. Então, ele diz que quando as leis universais se tornarem internas e conscientes de acordo com a nossa evolução. É nesse momento que a gente tem essa capacidade de fazer tudo isso. Ele vai falar da potência do amor e depois ele vai falar da potência da dor, que eu fiquei pensando, potência da dor é complicado, né? Mas vamos falar primeiro dessa potência do amor. Esse amor, essa força inexaurível que renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e a quem recebe. Não tem, né? Não tem limite.
de dar e receber. O amor está sempre ali. E é legal a gente lembrar dessa caminhada do amor, que a gente começa, o amor da gente é meio atrapalhado, né? A gente consegue, quando muito, amar 1 ou 2 ou 3. O amor mesmo é difícil, mas que é também uma caminhada. Quando a gente fala do amor platônico, não sei se vocês já ouviram falando aqui, que a gente já fala do amor platônico, esse amor platônico, Platão fala no Banquete, que é esse degrau, é uma escala. Primeiro a gente é atraído mesmo pelo corpo, pelo físico. Depois a gente fala assim, poxa, mas ele ou ela é bonito, mas olha, tem uma coisa interessante, tem uma coisa além. Aí você começa a amar a alma daquela pessoa. Já não é mais a aparência. A gente não está mais preocupado se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo. Aquela pessoa é bonita pela internalidade, pelo espírito que ela é. Já não cabe mais. Depois você já ama pelo espírito e você vai crescendo. Você começa a amar já a humanidade. É uma expansão. O amor, ele vai crescer num ponto que a gente vai conseguir amar mais gente. Lembra, no caminho da evolução. Ninguém está falando que a gente vai conseguir amar a humanidade toda aqui no planeta Terra e amanhã. A obra dos séculos, ele não falou isso à toa. Mas tem que pensar isso. No momento eu só consigo amar isso. Tudo bem, porque é o que eu consigo. Consigo amar 10, 20, não sei. Eu estava dirigindo esses dias e falei, nossa, eu estou super de bom humor, né? Tá tudo lindo, o pato voou, o dia tá azul. Aí tinha uma menina na minha frente, eu falei, nossa, eu estou tão mais calma no trânsito, nossa, tudo super legal. Aí a menina começou a fazer um rabo de cavalo dentro do carro dirigindo. Eu falei, ela está fazendo um rabo de cavalo dirigindo? Como ela está conseguindo? Óbvio que ela diminuiu a velocidade. Eu falei, mas essa menina está muito lerda mesmo. Gente, eu falei, como é que eu estou? Segundos a gente tem essa capacidade de mudar de um pensamento bom, de uma sensação boa, que o outro faz alguma coisa e pronto, a gente já não ama mais. Então a gente tem que fazer esse exercício, que não vai acabar. Faz um exercício do amar. Tudo bem, você te amo, vai com Deus, daqui a pouco você reclama, mas a gente não pode esquecer dessa potência. Nós somos feitos para amar e somos amados. É isso que a gente está tentando lembrar. Lembra quem você é. Né? Ó, fica o macaquinho lá. Então, uma comparação que ele faz, que eu achei lindíssima. O amor é mais forte que o ódio, mais poderoso que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Não foi pela ciência, nem pela arte oratória, que Jesus seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Foi ou não foi? Então, essa potência que está dentro da gente é a que vale. Não adianta falar, não adianta a gente querer mostrar. O que vai falar mais alto é sempre a atitude do amor dentro da gente. De grau em grau, sob a influência e radiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Então não tem jeito, é pelo amor. E aí eu acho que se não é pelo amor, dizem que é pela dor. Então será que se a gente não fizer pela vontade, se a gente não tiver a consciência, usar o livre-arbítrio e o amor, só vai restar a dor? Será que é por isso que incorporaram a dor? Será que é por isso que Leon Denis vem falar do problema do ser, do destino e da dor? Bom, mas tem que falar de dor? Não tem outro jeito? Por que será então? Então será que é quando a gente não entende tudo isso, só resta um caminho da dor? Mas porque a gente tem uma visão de dor complicada, né? A nossa visão de dor é quase como um castigo. Eu estou sofrendo isso porque eu devo ter... Né? Esses dias eu vi uma coisa assim... A gente brinca, né? Eu colei chiclete na cruz, fiz sei lá o quê. Ela falou assim, eu fiz striptease na Santa Ceia. Eu achei assim, de uma comparação, né? Chocante. Eu falei, nossa, nada a ver. Mas, assim, pensando de que a gente fica tão assim, envolvido no que tudo aquilo que está acontecendo é porque eu mereço, ou porque dói. E tem que mudar um pouco essa visão da dor. O porquê que a dor? Primeiro que a dor física, ela é uma ajuda para a gente, senão a gente estaria por aí andando né, sem sentir dor, e seria perigoso que a gente também andasse. Então, a dor ela tem um propósito físico, até de proteger a gente. Então, só daí, a dor não deveria ser ruim. Às vezes, a dor do dente começa a doer, se você ignora, ele vira quase uma extração do dente, né? Então, dói, pelo menos dá tempo de você ir ao dentista. Agora, 6 meses o dente doendo, você não vai no dentista, provavelmente, quando você for, está meio complicado o negócio. Então, a potência da dor, ele vai falar, e assim, gente, leiam, pelo menos nem se for esse capítulo, esse terceiro capítulo, porque é muita informação. A ideia que fazemos de felicidade e da desgraça, da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito, segundo a evolução individual. Então, conforme é a nossa lente que vai definir tudo isso aqui meio bagunçado. Enquanto a gente não
desenvolver consciência e inteligência, a gente vai até mesmo, não é só dor. Tudo isso aqui a gente atrapalha. O que é felicidade, o que é desgraça, o que é dor, a gente também. Quantas vezes você acha que é a felicidade e não é a felicidade? Você também está enganado ali, não é só na dor que a gente se engana. Então ele vai falar que a dor é lei de equilíbrio e educação, pois ela adverte, faz refletir, aprender, ensinar e permite evoluir. Aí fala assim, mas todo mundo faz apologia da dor, né? A espírita fala, não, porque através da dor... Não é que a gente faz apologia que a dor é boa, mas se a gente tiver a dor, a gente vai pelo menos tentar fazer que ela seja produtiva, né? Já que veio, deixa eu ver o que eu faço com ela. Porque lembra, eu não sei nem por que eu venho para onde eu estou indo, mas na hora que dói eu quero saber por que é que está doendo, o que eu faço para essa dor passar. Então a dor, ela tem é um psil assim de Deus mesmo, vem cá, alguma coisa está acontecendo, né? O dente doeu, tem uma coisa aqui ruim. Senti uma agulhada nas costas, tem algum aviso ali. Então na vida é a mesma coisa, doeu aqui, puxa, tem que parar um pouquinho aqui para ver o que está acontecendo comigo. É esse o que eles falam para a gente. Não sei se a gente ainda consegue entender, porque quando chega a dor e dói, é tão difícil a gente ir para esse lugar. Porque na hora que está doendo, parece que tudo que a gente aprendeu acabou. Morreu. Nossa, agora dói e esqueci tudo que está lá atrás. Porque é o momento da dor. E essa dor faz parte, e é para sentir. Mas não é para sentir só tá doendo, é para sentir assim, ok, o que essa dor está me trazendo? O que essa dor está me despertando? Para que essa dor chegou? Acho que essa é um despertar de uma consciência que a gente deveria ter, né? E Leon Denis vai falar que a dor é apenas meio de que usa o poder infinito para chamar cada um a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, que é a única duradoura. Então, a gente tem que pensar também que a nossa visão da dor, ela deveria ser, difícil falar isso, bem-vinda muitas vezes, porque é ela que vai me despertar. Eu não despertei ainda pela vontade, nem pela minha consciência, né? Nem pelo pensamento, nem pelo amor, mas a dor, ela vai levar, porque aí você faz o caminho de volta, porque você vai querer buscar algumas coisas. Então, assim, é fantástico se a gente imaginar isso. Essa frase eu achei lindíssima, porque é isso que dá o propósito. Suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Então, já toma um outro ponto. Quando vê pessoas passando por dificuldades e superando, e a vida continuando depois de uma dor, a dor vale? Para quê? Para chegar nesse ponto. A coragem de suportá-la, porque quando a gente supera uma dor, a gente não está superando só pela gente, a gente está sendo também testemunha para tantos que olham para a gente e falam, uau, essa pessoa passou por isso, e ela está aqui, então eu também tenho essa capacidade dentro de mim. Obrigada por você continuar. Então, eu acho que, assim, de todo esse estudo aqui, essa parte foi um uau. E aí, eu sei que a gente está meio quase terminando, eu queria falar o seguinte, a gente está no dia 23 de janeiro, e eu não sei se vocês sabem, mas dizem as estatísticas que a partir do dia 19, até o dia 19 de janeiro, todas as resoluções de ano novo já foram por água abaixo. Então, quem já falou que ia fazer regime não fez, quem ia voltar para a academia não voltou, e assim vai a lista imensa. Quando eu fiz aqui uma palestra no começo do ano, eu não sei quem assistiu, quem viu, eu falei sobre a questão do feliz é o novo, que não é o ano que muda, é a gente que tem que mudar, e isso pode ser qualquer momento do ano. Então, eu imaginei que no dia 23 de janeiro, talvez a gente não lembre mais que a gente fez tanta resolução de um eu melhor. E dentro do livro, Leon Denis, ele vai falar, vai descrever o que é essa caminhada dessa potência que eu estou dizendo aqui, né? Lembre quem você é. Então, meu convite é assim, que a gente leia isso, meio que junto mesmo, para tentar que a gente consiga renovar os nossos votos dessa resolução do eu novo. E é de uma beleza, e aí a palavra exatamente dele, que eu queria que a gente internalizasse isso o máximo que a gente conseguisse para 2022. Abre aspas. Olha só, gente, sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz. Inconscientemente, através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Por isso que a gente tem que buscar esse estudo, buscar esses recursos, para que a gente lembre disso aqui. Lembre quem você é, o que está dentro de você já. E aí que eu acho que é a resolução, esse pedido da nossa alma. Amparar-me-ei nelas. Não deixarei que uma simples dúvida
as empane por um instante sequer. E fazendo uso delas, com auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Desapegarei-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Vejo claramente o caminho que se desenrola e tenho que percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro. Gente, olha isso aqui. A compreensão da lei da vida, progresso e amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda elevação. E na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei, firme, inabalável, na vontade de enobrecer-me e elevar-me. Cada vez mais. Atrairei com o auxílio de minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Acho que é um plano, assim, é como um arquiteto que tem um plano da casa. Isso aqui é um plano que a gente tem para a gente. Isso aqui é para abrir lá em junho, maio, não sei, outubro, novembro, todo dia. Para que a gente olhe a planta que tem para a gente. É isso aqui. Eles estão dizendo, isso aqui é o que a gente é capaz de fazer. Eles estão dizendo aqui, ó, é isso aqui que vocês, todos nós, somos capazes de fazer. Dirigir incessantemente vosso pensamento para essa verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Lembre quem você é. Nós somos filhos de um rei físico não, um reino que já consegue dentro dele. Jesus veio mostrar isso. Eu sou um reino, não um rei, como né, aqui na Terra a gente entende como rei, não. Aquele que já consegue dominar em si tudo isso e virou tudo isso. E eu ia trazer para vocês uma música aqui para tocar no final. Primeiro que o vídeo ele tem 5 minutos, eu achei que ia ficar muito longo para passar aqui. Então eu vou mostrar para vocês a letra dessa música e vocês tiram foto, mas por favor, assim, lição de casa, procurem essa música no YouTube e coloquem. Alguns de vocês já devem conhecer a música porque já tocou aqui e não é uma música nova. Mas eu quero que vocês pensem na letra dessa música e depois pensem um pouco nela com relação a isso, dessa potencialidade, dessa semente, né? Como, não é do grão, é como o grão de mostarda, que a gente pode chegar nessa árvore maravilhosa. E dentro disso tudo aqui, que eles estão dizendo que a gente pode, que a gente é capaz, de tudo que a gente conversou aqui. Essa música é de Danny Black, e o vídeo, você coloca Danny Black com Milton Nascimento. Eu queria pôr aqui, mas não ia ficar muito, muito tarde. Ele fala assim: eu sou maior do que eu era antes. Estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Deus. Se fosse definir Deus, talvez se a gente definisse Deus como mistério e silêncio. Né? Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, aquela dor que foi importante para a gente. Sem saber, isso aqui, gente, vocês podem voltar nesse momento, qualquer momento, sem saber que aquele choro valia ouro. Quantos choros a gente tem que hoje a gente sabe valem ouro. Doeu pra caramba, choramos pra caramba, mas aquele choro valeu ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei.